E a escolha que eu mais me arrependo de ter feito foi de ter me afastado dos caminhos de Cristo, dando tão péssimo exemplo para os meus colegas. Meu nome é Maria Fernanda Pindituro Santos e eu sou fisioterapeuta. Eu nasci em berço adventista. Minha mãe se tornou adventista quando ela estava grávida de mim. Eu fui batizada quando eu estava frequentando o Clube dos Aventureiros. Participava de um grupo de jovens chamado Yes. Ele é um grupo de jovens que existiu há um tempo atrás. Ele foi criado pelo pastor e cantor Daniel Littke. E lá nós congregávamos com os alunos do ensino médio. Então eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com os compromissos da igreja. Um pouquinho antes da pandemia, esse grupo de jovens, infelizmente, acabou sendo desfeito e os jovens foram cada um para uma igreja. Eu permaneci na igreja que eu estava, mas a pandemia chegou logo em seguida e os cultos começaram a ser de maneira remota. E ali a minha fé deu uma esfriada, eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar fora também, então meu ciclo de amizade mudou muito do que era antes. E a partir dali eu comecei a me desviar do caminho de Jesus. Foi a partir desse momento que eu comecei a ter alguns problemas de saúde. Então, eu ia para o estágio e estava passando mal, com a pressão muito alta e acabava tendo que ser socorrida pelos professores. Durante o estágio, a Maria Fernanda começou a apresentar alguns problemas de saúde. Ela apresentava pressão arterial muito elevada, a ponto de eu ter que correr com ela para o hospital, de tão alta que estava a pressão. Então, a partir daí, nós começamos a ter uma intimidade maior. A Maria Fernanda contou que estava passando por alguns problemas, né? E me contou também que já tinha sido da igreja e que havia se afastado por conta da pandemia, né? O costume de assistir aos cultos pela internet a deixar um pouquinho mais distante da igreja, até o ponto de ela nem mais assistir pela internet. Então, eu fiquei um pouco preocupada com isso e ela sempre foi muito líder, né? Ela era líder da turma e me contou também que há alguns anos atrás ela fazia parte da liderança dos jovens no UNASP, quando ainda funcionava o IES, e ela era muito ativa. A escolha mais importante que eu fiz na minha vida foi me entregar a Cristo novamente. Eu conheci o Gabriel justamente no comecinho da pandemia e ele, desde o começo, deixou bem claro que ele não acreditava em Deus, que ele era ateu. Desde pequeno, eu sempre fui uma criança de família tradicional, né? Eu sempre acreditei ali na teoria do evolucionismo, né? Através de Charles Darwin. Então, eu não acreditava em nenhum Deus de qualquer tipo de religião. E isso pra mim na época foi um baque, foi um choque, porque eu fui criada na igreja adventista, então eu sempre tive os princípios dentro de mim. Mas como eu não estava seguindo, eu não tive nenhum embate com ele por conta disso a princípio. Então a gente começou a ter conflitos a respeito da religião dela, sobre algumas opiniões a respeito da criação de filhos e casamento. Então a partir dali a gente tomou algumas brigas e outros rumos, né? Nesse momento que eu estava passando muito difícil, que eu precisava de um apoio, eu vi na professora Ana Denise justamente esse apoio, uma pessoa que eu conseguia desabafar. Sabendo que a Maria Fernanda estava distante da igreja, intencionalmente, nos cultos, no período da manhã, antes de iniciarmos o estágio, a gente tem costume de fazer os cultos. Então, intencionalmente, eu chegava com algumas mensagens muito fortes. Eu sentia no meu coração que eu deveria estar dentro, então eu abria todas essas questões para ela. Então eu a convidei para fazer parte dos preparativos, né, o planejamento da semana de evangelismo, para que trabalhássemos juntas. E ela começou a frequentar a igreja a partir de então, para me ajudar no Ministério da Mulher ali na igreja do Capão Redondo. E ela via em mim uma menina líder, então ela percebia de que eu era muito influente e ela me falava algumas vezes de que a minha influência influenciava muito os meus colegas. Eu sentia um vazio muito grande, a falta de Jesus, porque quando você já teve isso na sua vida e você passa um tempo sem, o Espírito Santo ele te incomoda. Então me convidou, eu aceitei e ali começou o meu caminho de volta para a igreja. A gente se encontrou, teve uma última conversa, ela falou os pontos que ela
acreditava e que acabou dando um fim ao relacionamento. Então, a partir dali, o mundo acabou para mim, né? São pessoas que era muito importante para mim e tudo mudou a partir dali. Antes de fazer qualquer escolha, eu consulto a Cristo, porque eu sei que as minhas escolhas serão bem direcionadas se eu falar com Ele, e eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu me sentia extremamente triste por ter que terminar com Ele, porque eu o amava, mas eu decidi a Cristo, então eu precisava fazer essa escolha por Jesus. E a Ana Denise comprou 2 livros, ela me entregou e pediu para que eu entregasse para o Gabriel. Nós ficamos 6 meses sem nos vermos, sem nos falarmos, mas a minha formatura chegou e eu precisava de algumas fotos para fazer um vídeo da minha formatura, e essas fotos, por coincidência, estavam no celular do Gabriel. Então, para conseguir essas fotos, eu tive que mandar mensagem para ele. Eu pensei muito antes de mandar mensagem para ele, até que eu finalmente decidi que eu mandaria. E quando eu pedi as fotos, eu não tinha muita esperança de que ele ainda tivesse, porque como a gente tinha terminado, eu pensei que ele poderia ter deletado essas fotos. Mas não, ele ainda tinha as fotos e ele me enviou. E ali eu percebi que tinha alguma brechinha ainda, então eu convidei ele para minha formatura e ele foi. E depois da minha formatura, ele me mandou um texto falando que Deus te abençoe e que Jesus esteja contigo nessa nova jornada. E eu achei estranho, porque antes ele não falava de Deus de jeito nenhum, vai com Deus, nada. Eu fui buscar novamente a verdade. Eu vi que ali eu estava errado. Tinha alguma coisa diferente, tinha alguma coisa que não estava dando certo. Então eu fui buscar a verdade, pesquisava mais e mais. Tinha que reformular por completo, como já estava em fragmentos. Ele leu o livro que a Denise havia dado para ele e ele enviou uma mensagem para o pastor Rabelo durante a madrugada ali, desabafando e contando o quão mal ele estava, o quão abalado ele estava e o quão surpreso ele tinha ficado com esse Deus que ele tinha lido no livro. A partir dali começou a estudar a Bíblia e começou a conversar com Deus e desabafar. Sinto já que vai ser muito emocionante. Se eu parar para pensar, eu já fico emocionado, já fico alegre ao mesmo tempo. E foi então que ele demonstrou interesse em querer saber mais da Bíblia e ele começou a fazer os estudos bíblicos. Eu não conseguia associar aquela pessoa de antes para o Gabriel de hoje. Era uma pessoa mansa, o Gabriel agora é uma pessoa com sede de conhecimento da Bíblia e cada vez mais querendo estudar muito mais. Foi um presente de Deus na minha vida, porque eu nunca imaginei que aquele ateu poderia se transformar nesse cristão tão sedento pelo amor e pela palavra de Cristo, que ele poderia escolher o batismo e escolher transformar a vida dele completamente.